doutora Eurídice e como médica ginecologista sei que muitas pessoas têm ideias erradas sobre os métodos anticoncepcionais. Por isso, no vídeo de hoje vou desmascarar alguns mitos e confirmar alguns factos sobre os métodos contraceptivos. Vamos lá então, ao mito número 5. Já alguma vez ouviste dizer que as mulheres que nunca tiveram filhos não podem usar o DIU, conhecido como mola, nem os implantes, também conhecidos como chip? Pois é um mito, completamente falso. O DIU e os implantes, tal como todos os métodos contraceptivos, podem ser usados por mulheres de qualquer idade, incluindo adolescentes. E não tem nada a ver com já ter tido filhos ou não. Mesmo sem termos tido filhos, podemos usar os métodos contraceptivos sem qualquer problema. Eles podem ser inseridos em qualquer altura do ciclo menstrual. Em alguns casos, fica mais fácil a inserção do DIU se estivermos de menstruação, até porque nesta altura o nosso colo do útero está mais dilatado, mais aberto e isto facilita o processo de inserção. Mas no geral, pode ser inserido em qualquer dia do ciclo. Portanto, o DIU e os implantes podem ser usados em qualquer idade. Não existe uma idade certa para começar a usar um método contraceptivo. Mas é realmente importante e fundamental que um profissional de saúde qualificado avalie qual o método mais indicado para ti. E isto é um facto. E passamos assim ao mito número 4, ainda em relação ao DIU e a outros métodos contraceptivos, especialmente a pílula. Há quem tenha medo de usar porque receia perder a fertilidade ao fim de algum tempo. Também isto é um mito e é falso. Como é pensado, a pílula não prejudica a fertilidade da mulher e o DIU pode ser usado o tempo que for necessário sem qualquer problema. Quando o casal quiser ter filhos, basta deixar de tomar a pílula ou retirar o DIU e a fertilidade retoma logo a normalidade, podendo engravidar logo de seguida. O DIU também não causa cancro, que é outro medo errado. Só há de ter cuidado para excluir uma possível infecção vaginal por gonorreia ou clamídia antes de inserir o DIU e fazer a revisão regular. Por isso, o DIU pode ser usado e é completamente seguro. E isto é um facto. O mito número 3 é muito grave e perigoso. Algumas pessoas acham que as mulheres que tomam a pílula ou usam outro método contraceptivo como o DIU ou os implantes já não precisam de usar a camisinha. Isto não é verdade, é outro mito. Os implantes, tal como o DIU, são ótimos métodos de anticoncepção, especialmente se quisermos evitar a gravidez por um longo período de tempo. Para prevenir infecções de transmissão sexual, o preservativo feminino ou a camisinha são a única proteção. E isto é um facto. O mito número 2 também é muito enganador. Algumas mulheres acreditam erradamente que os métodos contraceptivos, especialmente a pílula e as injeções, engordam. É falso. A alteração de peso com o uso do método contraceptivo não é uma regra. Alguns anticoncepcionais podem causar retenção de líquidos no corpo da mulher e isso, combinado com os hábitos alimentares pouco saudáveis, o stress e a ansiedade, pode contribuir para o aumento de peso. Por isso, é um facto que deves realizar uma consulta de ginecologia para escolher o método mais adequado para ti ou sempre que apresentares algum efeito colateral do método escolhido. Finalmente chegamos ao mito número 1, e este também é um mito sério e perigoso. Algumas jovens acham que na primeira relação sexual não precisam de usar camisinha, pois não vão engravidar, nem apanhar nenhuma infecção de transmissão sexual. Isto é falso. É sim possível contrair VIH e outras infecções numa relação sexual sem proteção, mesmo que seja a primeira vez e mesmo que não haja ejaculação ou orgasmo. Além disso, a mulher é fértil desde a primeira menstruação e pode engravidar se tiver relações sexuais não protegidas, mesmo que seja pela primeira vez. Também o homem é fértil e produz esperma desde a primeira ejaculação.
Logo, mesmo que seja a primeira relação sexual, pode resultar em gravidez, se não houver o uso do método contraceptivo. Se não planeiam ter filhos por agora e querem prevenir as ITS, devem usar contracepção e camisinha. E isto é um facto. Mas sabes qual é o maior mito de todos? É que só é preciso ir a uma consulta de planeamento familiar depois de teres filhos ou depois de iniciares a atividade sexual. É um mito. Logo que pensares em dar início à tua vida sexual, deves fazer escolhas informadas, conscientes e partilhadas com o parceiro. É fundamental que os dois conheçam os métodos contraceptivos existentes, como devem ser usados e como podem ser adquiridos. As consultas de planeamento familiar são específicas para jovens, são confidenciais e gratuitas e são um espaço onde podes colocar questões, aceder à informação e aos próprios métodos contraceptivos. Então, não fiques de fora. Vem conversar conosco. Dicas com o Yuyu. Para escolher, é preciso saber.